voltamos então com o resumo comentado do livro Nação Dopamina e estamos na quarta parte e não é capítulo 4, ainda estamos no capítulo 3 e eu falei para vocês, né, que ia contar como é que funciona essa adicção, como que é a mente da pessoa que é adicta e como isso se forma também, essa adicção em jogos de azar, mesmo com a pessoa ali perdendo o tempo todo, como que ela consegue perder e isso gerar nela ainda dopamina, né? Se ela tá vendo que ela tá perdendo, era pra ela, tipo, largar aquilo lá. Não tá trazendo nenhuma dopamina pra ela. Mas aí é que tá o X da questão, tá? E eu quero mostrar isso pra vocês aqui, de acordo com o que ela trouxe no livro, a Ana. Então vamos lá. Disse também, né, que essas pessoas que são adictas se sentem miseráveis porque ela busca pela aquela primeira sensação, a primeira euforia que ela sentiu do primeiro dia que ela consumiu aquela droga. Vamos colocar um exemplo aqui da Nutella. Comi uma colher de Nutella pela primeira vez e veio aquela explosão de sabores, sensações assim maravilhosas dentro do meu corpo. E assim, eu fiquei maravilhada com isso. Eu falei, nossa, que delícia isso. E amanhã eu como mais uma colher de Nutella. E depois de amanhã, Nutella, depois Nutella, e aí todo dia eu tô comendo Nutella. Então assim, o primeiro dia, na segunda-feira que eu comi a minha primeira colher de Nutella, me trouxe uma sensação maravilhosa. No segundo, no terceiro e no quarto dia já foi diminuindo. Na outra semana, Nutella. Não tem mais aquela sensação. E é disso que os adictos procuram. Troca a Nutella por qualquer outro tipo de droga. Aquela sensação boa do primeiro dia. Então, assim, só que a gente vai comer uma colher de Nutella por dia. Essas pessoas, elas vão comer 20 potes de Nutella e não vão ter aquela primeira sensação. Elas não vão parar, porque elas estão dependentes daquele produto, procurando a primeira sensação, tá? E é por isso que eles se sentem miseráveis. E aí ela fala que os sintomas de quando a gente retira essa substância que causa, né, a dependência é ansiedade, irritabilidade, insônia, disforia. E é sobre isso. As pessoas que estão passando por um processo de abstinência, elas é igual, gente, pessoas que estão viciadas aí em redes sociais, em smartphone, nesses jogos, joguinhos, crianças, adultos, enfim. Eles estão lá o tempo inteiro com aquele celular na mão, fazendo coisas naquele celular, vendo vídeo, arrasta pra cima, e quando você tira, o que a criança faz? Chora, se irrita, te bate, fica agressivo dentro de casa, vai batendo porta, batendo no pé. Eu vi uma criança de 7 anos que quebrou a porta. Ela tava com tanta raiva dentro dela, processo de abstinência. Gente, porque não é normal, não é natural. Uma porta de madeira, a criança dá um murro na porta, bateu assim na porta, e a porta quebrou, a porta soltou assim. E você fala, gente, não é normal, que força, né, é essa? É a abstinência. A irritabilidade é tão grande, é tão intensa que esse processo de abstinência vai durando ali. Esse processo de abstinência muda o comportamento total dessa pessoa. Por que a pessoa que está passando por um processo de abstinência, que já até passou por esse processo de abstinência, ela procura de novo a droga? Por que ela tem a recaída? E aí ela coloca aqui de um neurocientista chamado George Kuby. Ele tem uma linha, né, de teoria que ele chama de recaída levada pela disforia. Porque a pessoa que está no processo de abstinência, ela tá em processo de disforia, tá em processo de disforia porque ela não tá se reconhecendo. Ela fala assim, tá tudo certo, a minha vida tá andando, mas tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que não tá legal, não tá funcionando, não tá fluindo. E ela se sente, ela começa a dissociar, ela não se percebe, sabe? Ou quando ela se percebe, ela acha estranho, e aí ela fala, tá faltando alguma coisa, então ela vai para aquela primeira droga, né? Ela volta ali para aquela droga, um processo de recaída, porque ela não se reconhece mais, e aquela droga faz com que ela tenha preenche essa falta que tá nela. Então, não é simplesmente pelo prazer, é pelo meu sofrimento. Eu tô sofrendo, não tô me reconhecendo, tô um sofrimento psíquico intenso. Não quero o prazer dessa primeira droga, mas eu quero sair desse sofrimento. E aí
tipo de teoria que o George Clooney coloca, né? Não é pelo prazer em si, mas para sair do sofrimento. E assim, não é o sofrimento da balança não, tá, gente? Porque, tá, vamos supor que a pessoa já tem passado por um processo de abstinência, ok, tá assim, niveladinho, mas é o sofrimento da vida mesmo. Às vezes a gente acorda com um dia esquisito, que a gente fala assim, ai, tá sem graça hoje, as coisas não tão legais. Você acorda meio pra baixo, normal, né? Ou alguém dá um fora na gente, ou a gente briga em casa, com o namorado, com o marido, e aí você fica, assim, se sentindo triste, chateado, normal, né, gente? Mas a pessoa que já passou por aquele processo de dependência, ela fala, não fala não, né? Ela acaba sendo inclinada a entender que aquele sofrimento está muito acima, né? Uma intensidade muito grande, então ela vai lá para poder diminuir esse sofrimento e tem uma recaída. E a boa notícia é que se esperarmos tempo suficiente, nosso cérebro geralmente se readapta à ausência da droga e restabelece nossa homeostase basal. E uma vez que essa balança é finalmente nivelada, somos capazes de sentir prazer em recompensas simples, como sair para uma caminhada, ver o pôr do sol, aproveitar uma refeição com amigos. Sabe quando a pessoa está tão dependente que ela só se relaciona com uma droga em si? Tudo para ela tem a ver com uma droga. Se ela vai se relacionar até com um amigo, é porque aquele amigo pode lhe oferecer a droga. Então, assim, não tem mais um tipo de relação normal, diverso, tá sempre voltado para a droga. Aí ela não consegue, e essa pessoa não consegue ter prazer ou ver coisas boas em mais nada. Sabe quando você faz uma viagem legal, você vê o pôr do sol, vê aquela coisa, e você faz compras ali, você conhece um ambiente novo, diferente, você está experimentando novas sensações, novos lugares, novas pessoas, isso é tão gostoso, para quem gosta de viajar. Ou faz um churrascão em família, eu gosto da pessoa que gosta de estar em família, mas que isso a droga leva, essa sensação a droga leva, para ela não faz sentido mais nenhum. Viagem, churrasco em família, almoço, estar em happy hour com os amigos, não faz mais sentido para ela. Traz até ela quer estar com a droga dela, o negócio dela é a relação com a droga. E aí rouba, então a droga, a dependência da droga rouba esses sentidos da vida. E quando você passa por um tempo sem a droga, o que acontece? O seu cérebro volta ao estado basal, né, da homeostase, e você volta a ter prazeres em coisas pequenas. E o que ela traz pra gente sobre essa balança do prazer e sofrimento quando tem mais sofrimento, né, do que qualquer outra coisa? Quando o adicto fala que não pode mais estar em ambientes que levam ele a consumir álcool, por exemplo, ele sabe que aquele ambiente ali proporciona para ele riscos dele ter recaída, né? Ele não está totalmente sóbrio o bastante para estar em ambientes que proporcione para ele, né, esses riscos. Então ele se afasta até de pessoas que podem proporcionar isso para ele. Quer ver? Por exemplo, assim, se eu decido na minha vida não beber nunca mais bebida alcoólica nenhuma, e aí eu tenho meus amigos que só ficam em porta de bar bebendo bebida alcoólica, então eu tenho que me afastar não só do bar, como do meu amigo, e como também se na minha casa tiver uma festinha com bebida alcoólica e eu sei que eu não consigo me segurar, eu tenho que sair daquele ambiente ali, eu vou ter que dar uma volta, entende? Então, assim, renúncias, assim, que a gente tem que fazer radicais na nossa vida para que aquele produto, né, não seja ingerido por nós de nenhuma maneira. Não esteja na nossa linha de radar, porque a chance de ter recaída é muito grande quando a gente não está totalmente 100% curado, assim, né, em remissão muito grande, vamos dizer. Então, tem uma teoria que os próprios alcoólicos anônimos falam, que são pessoas, o nome da teoria é pessoas, lugares e coisas. Ou seja, se eu estou em ambiente com pessoas que consomem drogas, eu posso ter um risco maior de consumir drogas, ou lugares onde pessoas consomem, eu posso consumir, ou perto da própria droga, eu posso consumir, né? É muito difícil, é uma maldade, assim, a pessoa está passando por uma remissão de álcool, você botar um copo de cerveja na frente dela em calor de 40 graus, lá na praia.
Entende? Então, assim, a pessoa tem essa própria noção de que ela tem que ficar longe. E no próprio Alcoólicos Anônimos tem esse lema, né? Pessoas, lugares e coisas. No mundo da neurociência, se chama aprendizagem dependente de sugestões, também conhecida como condicionamento clássico de Pavlov. Pavlov foi um teórico, né? E dentro da psicologia, isso é uma das coisas que a gente aprende lá no primeiro semestre lá de psicologia, condicionamento clássico de Pavlov. O que que significa isso? Significa assim, ó, eu tenho um cachorro, ele fez essa experiência com o cachorro. Eu tenho um cachorro que eu dou um pedaço de carne para ele todo dia, um pedaço de carne. Depois eu começo a tocar uma campainha e dar um pedaço de carne. Toco a campainha, dou um pedaço de carne, toco a campainha, dou um pedaço de carne. Toda vez que eu tocar a campainha, o cachorro vai esperar o pedaço de carne. E ele sabe que o barulho da campainha está associado ao pedaço de carne que ele vai ganhar. Então, não importa se eu der ou não um pedaço de carne para ele, ele vai salivar, porque foi isso que Pavlov viu dentro da experiência dele. Ele dando ou não um pedaço de carne, tocou a campainha e o cachorro salivou como se estivesse comendo aquele pedaço de carne. Tá? Então, assim, o Pavlov fez essa experiência e isso funciona com nós seres humanos também, que nós somos animais também, né? E quando a gente, por exemplo, se a gente, um reforçamento, um reforçador, se a gente tá num ambiente que a gente tá ali super retraído, aí a gente toma uma cervejinha e fica uhul, todo mundo gosta, é igual a mulher que tá magra, fala, nossa, recebe um monte de elogios, né? Nossa, você tá magra, então ela quer cada vez ficar mais magra para receber cada vez mais elogios, né? A pessoa que tá ali tomando cervejinha fica super pra frentex, aí assim, todo mundo falando, você é muito legal, a pessoa se solta, ela gosta daquilo, então isso é um reforçador. Então, ali a campainha é um reforçador, ele sabe que vai receber aquele alimento, só por saber que ele vai receber aquele alimento, ele acaba salivando. Então, nos jogos de azar acontece da mesma maneira. Não importa, porque assim, gente, olha como eu fico percebendo o mundo de pessoas que têm a adicção em jogos de azar. A pessoa tá perdendo mais do que tá ganhando, por que ela continua? Não faz sentido, não tem reforçador ali. Qual é o reforçador da pessoa tá num ambiente que tá lhe trazendo um prejuízo e não pura dopamina, né? E aí a Ana traz essa explicação. Ela falou que no jogo de azar ele funciona como um sistema de recompensa. Ela disse que teve um estudo, né, de como que a liberação de dopamina resultantes dos jogos de azar. Então, como é que funciona isso? A dopamina ela se vincula à imprevisibilidade da entrega de recompensa, tanto quanto a própria recompensa final, que é a recompensa frequentemente monetária, o dinheiro que você recebe ali. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela falou assim, na primeira vez que eu joguei aqui, ganhei R$500, paguei um monte de dívida, conta, nossa, eu continuei jogando. Aí ela perdeu 200 ali, ganhou 300 aqui, depois perdeu 300 aqui, ganhou 100 ali. Na matemática, logicamente, né, se nosso jogo não existiria na matemática, ela perdeu muito mais do que ganhou. Ela ganhou 700 e perdeu 1.500. Compensou os 700 que ela ganhou, ela perdeu ali, né, na outra mão. Então, assim, não compensa. Só que a própria... o tesão que ela tem, a motivação que ela tem de jogar... é a própria euforia que ela tem, a dopamina liberada ali em saber assim, vou ganhar ou não vou ganhar. É a própria imprevisibilidade, entendeu? Será que agora vai? Será que agora vai? Será que agora vai? Então fica naquela expectativa e essa expectativa gera dopamina. Esse é o sentido das pessoas continuarem jogando jogo de azar mesmo quando estão perdendo. E quando perde casas, casamentos, família. A motivação para jogar se baseia amplamente na impossibilidade de se prever a ocorrência da gratificação, mais do que o próprio ganho financeiro. Aí teve um estudo de 2010 de Jacob Line e seus colegas que mediram a liberação de dopamina em pessoas dependentes de jogo de azar e também nas pessoas que não eram dependentes, né, chamadas de grupo controle, pessoas saudáveis, que não queria ali perder dinheiro de jeito nenhum, né, não era dependente. E ele disse que não houve diferenças distintas entre
entre os dois grupos quando ganhavam dinheiro. No entanto, em comparação ao grupo controle, os jogadores patológicos apresentaram um marcante aumento dos níveis de dopamina quando perdiam dinheiro, ou seja, ele tinha dopamina mesmo quando perdia dinheiro. A quantidade de dopamina liberada no caminho da recompensa estava no seu mais alto grau quando a probabilidade de perder e ganhar era quase idêntica, 50%. Então não importa se eu vou ganhar ou se eu vou perder, eu quero é jogar, essa imprevisibilidade me faz ter dopamina. E os pacientes dela, dependentes de jogos de azar, contam que enquanto jogam, uma parte deles quer perder. Quanto mais eles perdem, mais forte a necessidade de continuar jogando e mais forte a adrenalina quando ganham. Então é aquela história assim, cara, é melhor ficar um tempão sem ganhar nada, porque quando eu ganhar eu vou fazer, consegui. Sabe, eu tava lendo isso aqui, eu lembrei do Homem-Aranha, né? Disse esse novo último filme do Superman também, que dizem que ele apanha muito. O Homem-Aranha tá lá, sofrendo, apanhando e se acabando ali. Daqui a pouco ele ressurge das cinzas, todo rasgado, todo estrupiado, todo machucado, mas ele ressurge com uma força fenomenal e vai lá e mata o algoz, mata o homem lá da vez, né? O, o Thanos lá, esqueci o nome desses caras que são do mal, nesses gibizinhos, nesses filmes de super-herói. Mas, gente, é sobre isso, né? A gente não vibra muito mais quando o Homem-Aranha levanta daí, porque sem estar lá assistindo o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha hora bate, hora apanha, hora bate, hora apanha. Tá lá, tá batendo, tá apanhando, não tem muita graça, tá batendo, tá apanhando, tá bom, né? Até é justo que ele não fique só apanhando. Mas quando o cara tá ali sofrendo, é igual a mocinha na novela das 6, né? A mocinha sofre, no final todo mundo tá torcendo por ela, uma expectativa, ela vai conseguir, ela vai conseguir. E igual a gente tá assistindo um jogo de futebol também, a gente tem chance do placar virar até o último minuto. A gente vai fazer, vai acontecer um milagre, a gente vai conseguir, porque realmente pode acertar a bola lá nos 45 minutos do segundo tempo. Não é uma impossibilidade, né? É uma possibilidade, menor que seja, né? Mas é uma possibilidade. E a gente conta com isso. Então faz total sentido. A gente vê a pessoa lá apanhando, o Homem-Aranha apanhando, depois ele ressurge, como esses caras aqui que são dependentes de jogos de azar. Você tá perdendo, tá me trazendo dopamina, porque quando eu ganhar, sai da frente. Eu vou me ficar tão eufórico, vai ser tão bom a sensação de ganhar, muito mais se eu estivesse perdendo e ganhando. Eu tô perdendo um maior tempão, a sensação é bem maior e melhor. Esse fenômeno tem um nome, né? Perseguição da perda, né? Não tem problema eu estar perdendo, porque quando eu ganhar, eu vou ter uma euforia muito maior. Aí ela coloca aqui uma analogia com as redes sociais, né, que a gente não sabe, tem a incerteza de que aquela foto vai gerar ou não, quantos likes aquela foto vai gerar, se vai gerar, né, então a gente vai ali o tempo todo alimentando as redes sociais, estando nas redes sociais, esperando o bom like vir, né. E no próximo vídeo eu quero falar para vocês de como que essa recaída, adicção, basta para ter essa recaída, né, de volta ali na sua dependência química, basta uma exposição, sabe? Eu tô há 10 anos sem beber bebida alcoólica e na primeira golada eu volto totalmente com a minha adicção, né? E é porque o cérebro guarda, né? Memoriza isso. E é muito triste, porque a pessoa fala assim, não, eu só vou lá. Aí até uma vez eu escutei algum coach, não lembro quem foi, falando assim, gente, quem por acaso, quem é um ex-viciado, ele vai na boca de fumo só olhar como é que tá os amigos dele, eu vou lá visitar meus amigos. Ele não vai acabar ali, gente. Ele está exposto, o risco é maior. E na hora que ele usa o primeiro produto, né, que vai causar uma dependência, que já causou dependência nele, aí ele volta e totalmente ali perde tudo aquilo que ele construiu ao longo dos anos que ele ficou em remissão. E eu quero falar sobre isso no próximo vídeo e também sobre o acrônimo dopamina, que ela coloca cada letra da palavra dopamina como um antídoto, né? Cada letra dessa significa uma palavra, que essa palavra vai ajudar a gente a entender quais são os antídotos para a dopamina, né? Para a dopamina barata. E o caso da Delilah também.
a Delilah, ela conseguiu entender que ela era dependente e assim ela conseguiu se curar através de um insight. Ó, dopamina tem o I, não tem? E aí de insight, ela teve um insight e ela conseguiu perceber ali um padrão de funcionamento dela, ela conseguiu ter esse insight. E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.